Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um tempo de devocional do nosso projeto Jovens Fortes 2026. E hoje nós estamos no dia 18, lendo as porções da Bíblia Sagrada do Evangelho de Marcos, capítulo 9 e capítulo 10. Mas antes de nós entrarmos no nosso processo devocional, eu quero desafiar você que não é inscrito, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, comenta aquilo que você considera ter sido muito importante, porque se você fizer isso, a plataforma vai entender que esse conteúdo tem sido relevante e mais pessoas também serão alcançadas, ok? Bom, o trecho que nós vamos ler hoje de Marcos, capítulo 9, está no versículo 7 e versículo 8, que diz o seguinte: Então, uma nuvem os envolveu, e dela veio uma voz: Este é o meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Uau, que texto e contexto incrível que nós estamos lendo. Vamos lá. Jesus, dentro do contexto, ele leva os seus discípulos a um monte a fim de orar. Isso já era um costume, um hábito de Cristo, se retirar em lugares específicos para orar. Mas nesse exato momento, nesse dia específico, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Ok? Jesus leva a sua equipe de discípulos mais íntimos a fim de orar com eles. E é muito interessante que no decorrer da oração, quando Jesus estava orando, os discípulos começaram a perceber algo diferente acontecendo com Jesus. Uma transfiguração. O rosto de Jesus começa a mudar. O semblante de Cristo começa a ser transformado. E daqui a pouco não era somente o semblante de Cristo que foi transformado. A roupa de Cristo já não estava mais suja por conta do dia a dia. A roupa de Cristo começou a ficar branca. E não só o rosto, a roupa de Jesus começou a ficar branca, mas a Bíblia diz que o cenário, o ambiente começou a mudar. Apareceu então duas pessoas e começaram a conversar com Jesus. A Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem e falam com Jesus. Sabe, irmãos, Moisés aqui representa a lei. E Elias é o maior de todos os profetas. São duas figuras importantíssimas na história civil, na história da restauração, na história da construção espiritual da nação de Israel. São pessoas que participaram do mover histórico de Deus. São pessoas que, quando eles falavam, as pessoas paravam para ouvir. Reis paravam para ouvir, prestavam atenção. E aí Pedro, quando ele percebe que ele está diante de Moisés, está diante de Elias, está diante de Jesus, ele automaticamente, impulsivamente, ele fala assim: vamos construir uma tenda para todo mundo? Porque que ambiente gostoso, que ambiente delicioso de estar aqui. Vamos construir uma tenda e vamos ficar nesse ambiente para sempre. E automaticamente, quando Pedro expressa isso, a Bíblia fala que uma nuvem desceu. Você consegue se imaginar nesse cenário? Uma nuvem encobre aquele lugar. E quando a nuvem encobre, um temor cai no coração dos discípulos. E uma voz, como uma voz de trovão, sai no meio da nuvem. E a voz diz exatamente isso que nós acabamos de ler. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. A frase que saiu da boca de Deus e foi ouvida pelos seus discípulos, pelos discípulos de Jesus, é a seguinte: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Uau, que poderoso isso, irmãos. Deus, ele interrompe a iniciativa de Pedro de construir uma casa para Moisés, uma casa para Elias, e fala o seguinte: o meu filho deve ser escutado.
Vocês precisam ouvir a Jesus. Deus estava mostrando para Pedro, está mostrando para nós a centralidade de Cristo. Naquele ambiente, Moisés e Elias falavam com Jesus. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E nós sabemos disso, que tanto a lei como os profetas apontam e falam acerca de um assunto único: Cristo Jesus. Deus estava ensinando para Pedro naquele exato momento: ouçam o Filho, centralizem a pessoa de Jesus, centralizem aquilo que Cristo está para falar, os ensinamentos de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, ouvir a Cristo deve ser a nossa única opção. No mundo de muitas vozes, no mundo de muitas opiniões, o que nos importa é ouvir a voz do Filho. O que nos importa é a opinião do Filho de Deus. E a Bíblia diz que depois que Deus falou isso, Moisés e Elias somem. E eles estão simplesmente diante de Jesus. Olharam, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, nós precisamos ter uma experiência dessa. Uma experiência onde a gente só consiga enxergar e ouvir a Cristo Jesus. Que a única coisa que vale e que importe na nossa vida seja ver e ouvir a voz do Filho de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, confessar a palavra. Faço uma aliança com os meus olhos e com os meus ouvidos para ver e ouvir somente a voz de Cristo. Em meio a tantas vozes, opiniões, ideologias, nada é mais precioso para mim do que ouvi-lo. Ele é o meu guia, o meu alvo, o meu destino. Sua voz é mansa e suave, e seus mandamentos não são pesados. Ele é o amado da minha alma. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando como eu tenho sido abençoado. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.